Olá, diletos e prediletos alunos! Mais uma vez, mais uma aula. Fique tranquilo, estamos quase no fim das nossas aulas. Ainda temos mais 4 aulas, contando com essa, mas são assuntos muito importantes e você vai tirar muita coisa daqui ainda. Então, vamos lá para a sala que eu te convido, nós vamos falar sobre riscos adicionais, umidade. Então, aonde pode ter, claro, muito perigo com umidade e eletricidade. Coloquei aqui esse guarda-chuva, né, umas gotinhas de chuva, porque uma das causas de umidade não é só as empresas que trabalham com ambientes de lavação ou ambientes úmidos, que é o caso dos abatedouros, das indústrias gráficas, mas também tem instalações em que eu tenho que trabalhar fora da empresa, né? E a água é condutora de eletricidade e pode ser o caminho para correntes de fuga em instalações elétricas. Então, ambientes úmidos têm uma propensão, têm uma capacidade maior de ter problemas de fuga e, com isso, acidentes. Trabalhadores da área elétrica estão seriamente expostos ao risco de eletrocução, caso estejam com roupas molhadas, né? E essa condição também se aplica em caso de suor, porque às vezes a gente tá e sua muito, e o suor tem muitos sais. A nossa pele tem sais, mas quando eu suo, eu tenho uma descarga maior de salinidade, e o sal é um extremo condutor de eletricidade. Para a mesma tensão, a diminuição da resistência, né, vai originar uma corrente maior, o que vai agravar as consequências do choque elétrico, levando a situações fatais. Então é isso aí. Se você está no ambiente úmido, a propensão, a condição, a chance de você ter um problema é muito maior. Quando eu iniciei na indústria, um colega meu foi fazer um serviço na chácara do dono da empresa, e nessa chácara tinha era onde ficavam os animais e o chão estava molhado. E ele foi fazer uma troca de lâmpadas. E, infelizmente, numa troca de lâmpadas, esse meu colega teve um choque fatal, teve uma corrente elétrica que percorreu e ele veio a falecer. Então, já no começo da minha carreira, eu já percebi o efeito da umidade, que ela pode levar a óbito alguém que esteja mexendo com eletricidade. Foi numa espécie de um curral ali, uma tenda, e ele foi mexer, estava tudo certo, porém ele estava com os pés úmidos. E o choque, que talvez poderia nem ser tão forte, porém com a umidade ficou mais forte. Assim, a umidade é um grave risco e deve ser evitado nas atividades de instalações elétricas. Queria falar para você, se a tua botina está com uma rachadura, troque, porque a rachadura é o ponto, a rachadura da sola é o ponto onde pode entrar umidade, daí você descaracterizou totalmente a proteção da botina. Então, mas essa botina eu gosto, ela já está modelada com o formato do meu pé. Você pode adquirir uma botina fora da empresa também, se você não se sentir. Pode falar com o pessoal de segurança do trabalho para que adquira uma botina melhor, que seja mais confortável. E as botinas não são tão caras. Se você trabalha por conta, compre uma botina que tenha CA, tudo certinho, mas as botinas são muito baratas pela razão que ela se propõe, né? pelo benefício que ela se propõe. Exatamente pelas razões expostas no combate a incêndio em instalações elétricas energizadas, não se pode usar água ou produtos que a contenham, tais como extintores de espuma, devido ao risco de choque elétrico, nem extintor de água, né, no próprio funcionário que combate incêndio. Então, e em colegas de trabalho, ou até pela possibilidade de gerar novos curtos-circuitos. Então, a água, nem pensar, é acidente com eletricidade, pegou fogo, nada de água, a água é condutora de eletricidade. Então, professor, o que eu vou fazer? Como que eu vou apagar esse fogo, esse incêndio? Com um extintor
com gás carbônico, que é o da classe C, que é o equipamento e é o para equipamento energizado. Por quê, professor? Porque ele não é condutor de eletricidade, então eletricidade é C. A classe do extintor de eletricidade é a classe C. Aqui peguei essa foto dessa empresa aqui. Achei bem interessante. Então, classe C, eletricidade, eletricidade. É isso aí. Para gravar, extintor indicado para incêndios classe C é o melhor indicado, porque ele tem o C de eletricidade. Muito bem, inventei essa agora aí. Muito bem, professor, isso é meio bobo. Nossa, não, eu sou inteligente, sou esperto. Na execução de determinados trabalhos em locais úmidos, encharcados ou encharcados, deve-se usar uma tensão não superior a 24 volts ou transformador de segurança. A gente viu lá os CELV, os PELV, então energia separada. A gente viu também as talhas onde trabalham com mecânica ou áreas molhadas, içamento de cargas, pode ser no frigorífico. As talhas trabalham com tensão de 24 volts. O comando da talha, né, o motor trabalha com 220, 380, mas o comando está numa tensão bem inferior. E a gente viu também os transformadores de isolação lá, daquela matéria que a gente viu do CELV e do PELV. Então, é a nossa saída aí, é a nossa saída aí para esse problema da fuga de corrente elétrica. Claro, os botões também são protegidos com borracha e tem uma porção de material para isso que os projetistas normalmente fazem. Mas se você trabalha numa área dessas, com umidade, é muito importante que ao trocar uma botoeira, ou que um painel tem uma vedação, ou um eletroduto que é com rosca, você não trocar por uma botoeira normal que não tem vedação, ou aquele painel deixar ele aberto num lugar onde tem água, ou o eletroduto aquele que você só encaixa e aperta um parafuso. Não são adequados para ambientes com água. Então esse eletroduto tem que ser o rosqueado ou aquele colado, para que ele ofereça vedação suficiente para essa área. Muito bem, muito... Opa, aí ó, o que aconteceu aqui, ó? São lugares onde não tem jeito, são máquinas de impressão em que é feito uma lavagem do chão, e aqui é indústria de mineração, então eu tenho equipamentos com eletricidade e eu estou encharcado ali. Então que se atentar para que todos os equipamentos estejam adequados NR12 para trabalhar nesse tipo de ambiente com umidade, os motores, as botoeiras e todos os painéis com vedação para esse tipo de umidade. Então é necessário que se atente para essas exigências aí. E deve-se considerar todo o trabalho em equipamentos energizados, deve-se considerar que todo o trabalho em equipamentos energizados só deve ser iniciado com boas condições meteorológicas. Então, para trabalho externo, não sendo assim permitidos trabalhos sobre chuva, neblina densa ou ventos. Então, se você vai fazer uma instalação externa, uma linha de transmissão, você tem o direito de recusar. Por quê? Porque a lei permite. Sob condições de extrema umidade, você pode pedir o direito de recusa. Com licença. Como visto em estudos anteriormente, sabemos que a existência da umidade no ar propicia a diminuição da capacidade isolante do ar, aumentando assim o risco de acidentes elétricos. Devemos levar em consideração também que os equipamentos isolados a óleo, preste atenção, transformador, disjuntor, se você abrir ali, devem ser abertos em condições, não devem ser abertos em condições de umidade elevada, pois o óleo isolante ele é extremamente higroscópico, ou seja, ele é absorvente de umidade e compromete assim as características dele isolantes. Normalmente os transformadores, os tratamentos de óleo e os disjuntores são levados para
para um laboratório. Mas se for fazer direto na empresa, alguma coisa, um recolhimento, tem que se cuidar para que não seja um dia de umidade alta, porque vai contaminar e vai diminuir a característica de isolação e de corte de centelhamento, no caso dos disjuntores. Aqui a tabela, tem uma tabela na 5410, a NBR 5410, que apresenta as condições de umidade no ambiente aí. Então, eu posso falar que é desprezível se a probabilidade de água é remota, mas eu posso até ter essa... Opa, perdão. Eu posso ter até essa característica aqui, ó, de submersão. Deixa eu pegar minha canetona laser. Ó, pode ser desprezível em locais em que as paredes geralmente não apresentam umidade. Então, aí eu tenho o totalmente triste aqui, que é aquela barcaça que estava submerso o equipamento lá. São bombas d'água, locais onde os componentes da instalação elétrica sejam totalmente submersos. 1 metro de coluna d'água aqui, ó. 1 metro de coluna d'água é 1 metro abaixo da linha do nível da água. Então 1 metro de coluna d'água é 1 metro para baixo do nível da água, da superfície da água. Aí eu tenho bombas, eu tenho locais de mineração, eu tenho locais onde eu estou fazendo transferência de água para outro lugar. Então aí eu tenho uma classe de submersão. Vamos ver aqui, ó, jatos. A possibilidade, locais onde ocorram lavagens com a água. Foi aquela foto que a gente viu anteriormente, uma pessoa lavando o chão. Então esses locais aí, ele tem um código aqui, são jatos aqui, ó. Ó, possibilidade de aspersão. Né? A aspersão corresponde ao efeito de uma chuva. Então são painéis que eu tenho na área. Existem muitos painéis aí que eu preciso, digamos assim, ter uma bomba e um tanque, e eu vou fazer o painel logo perto ali daquele tanque. Então há necessidade de que se verifique o completo vedamento, que esse quadro seja vedado, que as botoeiras tenham a vedação contra a umidade. Então, e por aí vai a utilização dessa nossa tabela. Riscos adicionais, condições atmosféricas, o que vem vindo aí? Então, opa, mas tinha alguma coisa aqui, vamos ver. Riscos adicionais, condições atmosféricas, era só aquele tempo brusco ali mesmo. Os riscos devidos às condições atmosféricas são umidade, alagamento e descargas elétricas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre descargas elétricas. A nova NR10 prevê no item 10.6.3 e 10.6.5 o poder de suspensão de trabalhos pelo responsável, caso os riscos não previstos e que não possam ser neutralizados imediatamente sejam detectados. Então, se fechar o tempo, não tem como fazer alguns serviços. Então, os serviços e instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Então, o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco que não está prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, quem está responsável? Se é você o responsável, está trabalhando sozinho, recuse-se a fazer o serviço, porque descargas atmosféricas, chuva e situações que podem comprometer a tua saúde e colocar em perigo os nossos colegas, elas não devem... Então o raio. O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre em certos tipos de nuvem e podem atingir o solo, causando prejuízos e ferindo pessoas. É tão legal aqueles raios que saem de uma nuvem para outra, porém tem raios que saem da nuvem para a terra, são descargas, equilibrando as cargas, e existe essa perfuração aí por essa corrente elétrica do ar. Se o ar estiver muito úmido, vai ter descarga atmosférica, com certeza. Então, é a consequência do rápido movimento de elétrons de um lugar para o outro. Os elétrons movem-se tão rapidamente que fazem o ar ao seu redor iluminar, um clarão conhecido como relâmpago, e aquecer-se, resultando no estrondo, o trovão. Então, quando ele passa, ele cria um vácuo de ar
Quando o ar volta a se fechar naquele lugar que ficou, o vácuo de ar, é que acontece esse estrondo, o trovão. Mas se você viu o clarão, pode ter certeza que vai ouvir o trovão. Mas se você viu o clarão e não ouviu o trovão, provavelmente você já não está mais aqui. Ai, que brincadeira, professor, não tem nada a ver. Tem sim, vamos lá. Estatísticas, veja só, das descargas atmosféricas, né? Então aqui, ó, totais, eu tenho descargas fatais. Isso aqui é no Brasil, de 2013 até 2020, das descargas que aconteceram em prédios, em locais aí, descargas, porque existem outras descargas que acontecem em outros locais que não são prédios, mas das descargas aí que deu para perceber que teve uma descarga, 66 descargas no ano de 2020, 47 foram fatais. Então, das descargas percebidas em locais que não estavam protegidos e que tinham pessoas, olha só, 47 aqui foi 75%, aí fazendo uma conta aí meio boba, 75% para mais aí de casos de fatais, né? Fatais significa que deu ruim. Então, 47 aqui deu ruim, dessas 66. Dá para perceber então, e os outros anos aqui também, todas elas tiveram. O que faz com que a descarga atmosférica não seja fatal? Um bom caminho para ela de fuga para ir até o solo, ou seja, para-raio, cabos de para-raio bem conectados e dimensionados e uma instalação de aterramento bem dimensionada. Os dispositivos de proteção contra surto, que são os DPS, não foi objeto do nosso curso, mas você deve de ter visto e pode pesquisar sobre eles. Eles diminuem a resistência quando existe uma tensão maior na rede e fazem com que a corrente elétrica circule para o terra. Então, os DPS, os para-raios e as instalações de aterramento bem eficientes fazem com que se anule esse efeito. Muito bem. Aqui, olha só, esse final de tarde, isso é sempre muito legal, é um descanso para os nossos olhos. Então, queria agradecer você, estamos quase no finalzinho. Vamos falar mais um pouco sobre acidentes e depois sobre responsabilidades e já vamos pegar aquele diploma bonito da NR10, confiável, porque vocês escutaram as dicas, a gente viu a ementa corretíssima como está no anexo da NR10, então a gente está tranquilo que falou tudo para vocês. Muito obrigado mais uma vez, espero vocês nas próximas aulas, grande abraço!